Olá, olá pessoal. Eu vou trazer essa questão desse tornado. Esse tornado ele aconteceu exatamente aonde marca o X dos dois eclipses americanos. Os dois eclipses que estão acontecendo nos Estados Unidos, que são 7 anos de julgamento da América que estamos assistindo. E esse tornado foi bem no meio, bem no X, irmãos. É algo profético mesmo, um grande sinal para Estados Unidos e o mundo. Eu vou mostrar para vocês nesse vídeo, irmãos. Me acompanhem. Aqui está a imagem. Aqui está a imagem que eu fiz, irmãos. Aqui está a imagem que eu fiz dias depois do acontecimento. E quando aquele tornado passou ali, aquele ciclone pomba explodiu ali. Que detalhe, que já passou aqui no sul do Brasil. Nós estamos vendo essa anomalia aqui no sul do Brasil. Lembre que passou um ciclone pomba aqui no sul do Brasil, Santa Catarina, Paraná, passou aqui também. Ficou bem frio, aliás, como está na Europa, né? O frio da Europa agora, acima da média. E quando eu vi, irmãos, o local desse tornado, irmãos, eu lembrei imediatamente dos dois eclipses ao qual estudamos nos estudos dos sinais. O eclipse que passou em 2017 e o eclipse que virá em 2024. E o ponto central nele, irmãos, marca bem essa cidade. Essa cidade tanto assistiu o primeiro eclipse na sua totalidade, como também irá assistir o segundo daqui a 3 anos e meio. Praticamente estamos na metade, irmãos, desse acontecimento. Esses dois eclipses que está acontecendo nos Estados Unidos e que por assim dizer é o julgamento da América, irmãos. Alguns estudiosos estão dizendo. Eu tenho estudado aqui no canal. Repare que você pode vir aqui no Times Etata no dia 21 de agosto de 2017. Você vai encontrar então o eclipse que já passou, irmãos. E se você for procurar a cidade de Malville, você vai encontrar então aqui no Kentucky, bem nessa região, a cidade ao qual passou esse tornado devastador. Aqui então, irmãos, achamos cidade de Melville. Repare aqui, ó, irmãos, como aqui ela se encontra nesse primeiro eclipse de 2017, irmãos. Esse que foi aclamado por muitos como o grande eclipse, o eclipse mais observado da história. Irmãos, esses dois eclipses que separam os Estados Unidos. Esse que passou a região aqui de Melville, de Kentucky. Irmãos, como você pode ver aqui na região. Olha só, irmãos. Praticamente na totalidade assistiu o primeiro eclipse. E depois aqui a gente temos o segundo, que vai ser em dia 8 de abril. Esse segundo eclipse de 8 de abril, irmãos, faltam exatamente 839 dias para esse eclipse. Vai ser numa Páscoa. Irmãos, vai ser então aqui o marco dos 7 anos de julgamento dos Estados Unidos. Quem está estudando conosco, olha quantos acontecimentos vem então desde 2017, quando o Trump assumiu, irmãos. E agora aqui a gente está procurado aqui nesse eclipse que virá a cidade novamente do tornado. Olha, irmãos, se não é excepcional essa situação também. Aqui o próximo eclipse então, você coloca a cidade de Kentucky. E novamente ali achamos ela exatamente
assistindo a esse eclipse novamente. Olha só que impressionante, aqui na totalidade, aqui bem no meio. Olha essa, agora sim exatamente na totalidade. E aqui embaixo você tem a cidade de Mêmphes, irmãos. Por várias vezes essa cidade de Mêmphes aqui, então, ela também está próxima a ter esses dois pontos, né? Tanto nesse eclipse, como que você vai ver aqui também, você vai ver Mêmphes, ó, nesse outro. Também vi os dois aqui meio parcial, mas quase que total. Mêmphes é uma cidade onde eu já fiz os estudos, irmãos, sobre esse eclipse, que eu vou deixar aí no final, que fala então dessa cidade de Mêmphes, nos Estados Unidos, que também tem a pirâmide, que também tem aquela estátua do faraó, irmãos, representando o Egito dentro dos Estados Unidos. Irmãos, aqui você pode ver a pirâmide. Então também é algo bem significativo essa tipo atuação também tempo do egípcia ali dentro de Mêmphes, bem naquela região também que cruza esse eclipse, esse julgamento dos Estados Unidos. Irmãos, bem interessante também. Então aqui está, irmão, a pirâmide, a arena de Mêmphes. É uma arena, né? É uma arena. Pra quem já ouviu falar, a geometria divina, esse ponto, esses dois eclipses. Mas aí acontece o tornado, esse acontecimento bem no meio. Ali, irmãos, olha só pra quem está acompanhando, pra quem está desperto, o que está acontecendo. Também passou o furacão Irma, irmãos. E o furacão Maria que destruiu a ilha de Porto Rico. Exatamente depois de 2017. Ele aqui mostra até a data em setembro. Foi interessante que no começo eles não falaram da mortalidade desse furacão que passou em Porto Rico. Deixou a ilha sem luz durante 3 meses. Irmãos, até janeiro lá que foi faltar a luz, mais ou menos. E depois de 1 ano, mais ou menos, que eles saíram com essa notícia aqui de quantas pessoas realmente foram vítimas daquele furacão que passou naquele momento, depois desse primeiro eclipse em 2017, irmãos. E foi destruída a ilha de Porto Rico. Inclusive até eu tenho a imagem. Aqui então, irmãos, não só o ciclone em Porto Rico, ao qual a ilha foi destruída, onde o FEMA foi acionado, como depois, dias depois, um tempo depois, também o vulcão no Havaí. Você deve relembrar que destruiu o sul da ilha do Havaí, o vulcão como esse que a gente está assistindo ali no Atlântico. E também foi chamado FEMA naquele momento. Então nós tivemos Porto Rico destruído, o vulcão no Havaí que destruiu a metade da ilha. E agora nós temos essa cidade de Malville destruída por esse tornado que passa bem no meio desse... que passa exatamente bem no meio desses dois, no ponto central, quando a gente cruza esses dois eclipses, irmão. Entendeu? Primeiro Porto Rico, depois o Havaí e agora Malville, entre outros acontecimentos, irmão. Só que eu até tinha trazido já aqui as imagens. Aqui até tinha trazido algumas imagens que teve um terremoto em Washington, teve o alarme antinuclear que pela primeira vez foi acionado ali no Havaí, com a ameaça da Coreia do Norte. Irmão, também nós tivemos aqueles atentados no Texas, em Las Vegas, aliás, coisas maiores. Tivemos aqueles incêndios também que foram catastróficos. E aqui os furacões, entre outros, irmãos, acontecimentos que vêm sucedendo. Deus de lá, os 3 furacões que apareceram ao mesmo tempo. Irmãos, aqui até esse alerta ali na ilha Tecuan. Lembra, irmão, aquela ilha Tecuan, onde tem a base americana ali no Pacífico,
teve um alerta de uma preparação ali que a Coreia do Norte estava preparando o lançamento do tio míssil. E olha como que até o logotipo era Illuminati ali, ó, nesse momento também esqueci. Então aqui exatamente o ponto central, irmãos, na onde vai citar também o eclipse. Repara que tem aqui alguns rios, irmãos, que tem alguma coisa também relacionada ao que irá acontecer nesse ponto, naquele momento. Nós tivemos a Turquia também, exatamente ali naquele 21 de agosto, irmãos, que foi esse eclipse. A gente tivemos a Turquia e o Irã se unindo contra o inimigo comum, que é os Estados Unidos. E depois nós tivemos saindo aquele 23 de setembro de 2017, que foi Apocalipse 12. Irmãos, sucedeu esse eclipse que começou esse ponto central, irmãos, nessa virada histórica, desses acontecimentos mundiais, também essa revelação 12 que aconteceu em 2017. Para quem está acompanhando, irmãos, ó, triângulo Rússia, Turquia e Irã contra os Estados Unidos. Irmãos, aqui setembro que era o fim do mundo, né? Setembro que seria aquele momento, irmãos, em 2017 também. E nós chegamos então ao e entre esses dois eclipses, irmãos, que vai acontecer, nós temos aqui os estudos dos sinais. Nós temos 2017 foi o primeiro, 2024 vai ser o segundo. E entre esses dois eclipses, a gente teve um em 2020, que marcou os 3 anos e meio desses dois totais. E foi esse outro eclipse total que aconteceu no dia 14 de dezembro. Irmão, se foi tão um sinal interessante que exatamente no dia 14 de dezembro foi a decisão da Suprema Corte por Biden, que o Trump tinha recorrido das eleições que tinham acontecido, e pelo dia 14 a Suprema Corte dá a eleição para o Biden, e foi o dia do eclipse, que foi exatamente no marco do meio dos dois eclipses que estão acontecendo, irmãos, esse outro eclipse, irmãos, para você ver, e agora esse furacão, esse tornado nesse ponto central entre os dois eclipses, ó, outro sinal, irmãos, para você ver como que realmente é sinais no céu, como disse o nosso Senhor, irmãos. Então aqui para 2021, a gente acompanhando os acontecimentos, a gente vai ter outra lua de sangue em maio. Israel e Irã está praticamente já em guerra física praticamente aperta ali no Oriente Médio. Irmãos, e essa lua de sangue novamente se aproximando perto do aniversário de Israel, que é 14 de maio. A lua vai ser dia 16 de maio, a lua de sangue, que vai ser vista aqui no Brasil. Vai ser o grande sinal das coisas que estão acontecendo por aqui também, irmãos. E lá vem a Copa do Mundo para botar o povo em banho-maria, né? O sinal que é da Copa que se virá, irmãos. Se falar nada, né? Irmãos, e outras imagens dos estudos aqui mostram trazendo também esse eclipse, irmãos. Então eu espero que vocês tenham entendido, irmãos. Olha só que revelador esse tornado exatamente no meio que cruza esses dois eclipses nesse momento.